Estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast Cardialogando, onde eu tento trazer informação valiosa sobre saúde e sobre a sua máquina principal, seu coração. Hoje estou com uma convidada ilustríssima, muito querida, uma amiga de longa data, doutora Ivana Garcia, dermatologista, que veio conversar com a gente sobre como doenças de pele podem sim ter influência sobre o seu coração. Ivana, muito obrigada por ter disposto um tempinho para estar aqui com a gente. Obrigada pelo Agradeço convite, muito. Ana. Estou muito feliz de estar aqui. Não mais que nós. Bom, então vamos começar. Ivana, isso para muita gente vai ser uma surpresa. Falar que doença de pele pode ter impacto sobre o coração. Explica pra gente mais ou menos por quê, qual a relação, o que que pode acontecer para chegar lá na máquina. Então, na verdade, a gente tem grupos enormes de doenças que podem manifestar na pele, né? Então, a gente já até fala de manifestações cutâneas, né? Ah, Porque sim. não necessariamente as doenças estão unicamente na pele. Quando a gente fala de doenças de pele que repercutem aí na saúde do sistema cardiovascular e do coração, geralmente está relacionado ao processo inflamatório. Então, são doenças que a base dela tem um processo inflamatório extenso, importante, que geram consequências na pele, lesões de pele, mas que não estão somente na pele. Então, esse processo inflamatório a gente chama de inflamatório sistêmico, é uma doença inflamatória sistêmica. Ela está manifestando, você enxerga a inflamação na doença de pele, mas a inflamação está em todo o corpo, inclusive repercutindo aí na saúde do coração e dos vasos. Entendi. E tudo que causar uma inflamação sistêmica, de fato, vai ter um impacto negativo no nosso sistema cardiovascular, né? Bom, você é professora da universidade, gosta muito de lidar com o ambulatório que tem doenças de pele, né? E eu sei, sei na pele, que você gosta muito de tratar dos pacientes, de ministrar aulas também sobre psoríase. Uhum. A psoríase é uma doença que ela é subdiagnosticada, na verdade, eu acho, né? Porque muita gente, eu no meu caso, por exemplo, meu depoimento, que demorou bastante para a gente chegar nesse diagnóstico, e ela também vai trazer riscos aí para a parte cardiovascular, justamente por essas manifestações, né? A psoríase é uma dessas doenças que a gente chama de doença inflamatória sistêmica. Então, ela não é uma doença só da pele. Eu sei que a Certo. maioria das pessoas conhece a psoríase como aquela doença, que é uma mancha vermelha, descamativa, que pode ser na couro cabeludo, no cotovelo, no joelho. Tem outros tipos de manifestações de psoríase também, nas unhas, nas dobras, né? Nas articulações. Mas ela é uma doença autoimune que o próprio sistema imunológico ele tem um defeito, ele fica com uma via inflamatória exacerbada. Então, não é uma doença contagiosa, não passa para ninguém, e ele é um desses exemplos que gera um processo inflamatório intenso no corpo inteiro, sistemicamente, e que isso repercute muito em outros órgãos, não só na pele. Então, é uma doença que tem manifestação nas articulações, no fígado, nos olhos, no sistema nervoso central e também, principalmente, no sistema cardiovascular. Por essa lesão de endotélio, né? Endotélio, para quem não sabe, são os nossos vasos, vasos sanguíneos ali. E então, qualquer coisa que inflame muito, inflama, desinflama, é como se fosse num processo fora do corpo. Vai gerar ali uma cicatriz, é um lugar que vai ficar mais propenso a vir, por exemplo, uma molécula de gordura, um colesterol, alguma coisa do tipo, e vai favorecer a formação de placa, tudo isso, né? Hoje em dia, a gente já conhece bem na psoríase, a gente falou que é uma doença autoimune, que é uma desregulação do sistema imunológico. Então, aquilo que o organismo produz de células para regular a defesa contra vírus, bactérias, a gente tem uma confusão nesse sistema, e aí ele gera uma ativação de uma via específica que vai levar à produção exagerada do que a gente chama de citocinas, que na verdade são moléculas do nosso organismo que geram um processo inflamatório. E esse eixo errôneo da psoríase, que está funcionando de forma errada, ele leva à produção de citocinas inflamatórias, que são as mesmas citocinas inflamatórias que geram dano vascular, né, que é o dano mais importante da aterosclerose, que é aquela gordura no vaso que leva a infarto, que leva a AVC, né? Então, Sim. muito interessante que são as mesmas citocinas inflamatórias na pele, que gera psoríase, na articulação, que gera artrite psoriásica, são as mesmas que geram esse dano vascular, que aumenta o risco de infarto e de AVC. Então, realmente, assim, esse processo inflamatório, ele é muito semelhante e por isso a gente vê acontecendo realmente
muito mais no nosso paciente de psoríase do que no paciente normal. Então, o paciente de psoríase, ele é um paciente que tem maior risco de doença cardiovascular do que a população geral. E por isso ele precisa se preocupar com isso. É, esse paciente, ele tem alguma alteração diferenciada em relação a metabolismo glicêmico, colesterol, em relação a uma pessoa que não tem a psoríase? Porque a gente está falando do dano de quando ela está exacerbada, né? Uhum. Mas, curiosamente, é um paciente que tende a ter mais esse tipo de alteração. Sim, o paciente de psoríase, só por ele ter psoríase, ele tem maior risco de obesidade, de hipertensão, de diabetes, de síndrome metabólica, que é todo esse conjunto, de dislipidemia. A gente fala que ele é um perfil de paciente bomba relógio, sabe? Que a gente está vendo que, principalmente, a gente vê superficialmente na pele, mas todo esse processo, que é todas essas doenças que aumentam muito o risco de morbidade, de ficar muito doente grave, até de mortalidade, está acontecendo dentro desse paciente. E muitas vezes ele não tem a menor ideia de que isso tudo está acontecendo. Sim, e justamente por ser uma inflamação, uma doença sistêmica, tem muito mais coisa envolvida. A gente sabe que parte emocional altera muito, descompensa muito doenças autoimunes, né? Uhum. E acaba que vira um looping, porque aí esse paciente tem, por exemplo, uma tendência maior para fazer obesidade. Aí o ganho de peso altera a depressão, a ansiedade, come mais e vira aquele looping ali, e com isso vem a descompensação da doença também. Com relação até à obesidade, é muito interessante que os estudos vêm mostrando, né? Sempre teve aquele conceito de que o paciente que tem obeso, ele tem muita gordura, e a gente sabe que a gordura aumenta a produção de citocinas inflamatórias, então a gente fala que a obesidade piora a psoríase. Mas agora os novos estudos mostram que a própria psoríase aumenta o risco de obesidade. Acho que eu bati no... Então, vira um ciclo. A obesidade piora a psoríase tem mais risco de obesidade, e aquilo vai virando um ciclo vicioso. E a obesidade está relacionada a tudo, né? Maior risco de hipertensão, de diabetes, de dislipidemia de forma geral. Então, realmente, assim, tudo isso vai levando um sofrimento intenso desse paciente. Ele tem uma história de vida muito sofrida. Leva, psoríase, todas as doenças de pele, de forma geral, ele leva um comprometimento de qualidade de vida. Então, o paciente ele tem a autoestima abalada, ele tem perda de dias no trabalho, ele tem perca na escola quando é criança. A gente tem pacientes crianças com psoríase. Um terço dos pacientes que têm psoríase na infância. Então, muitas vezes ele nem sabe que aquilo é psoríase. Imagina uma criança com aquelas lesões de pele, né, que ficam aparentes, que incomodam, né, o cometimento das unhas, como que ele se sente diferente com relação às outras? Como isso vai levando a uma série de consequências ao longo da vida? E só piora ainda mais a doença, porque com esse emocional completamente perturbado, Uhum. abalado, né? Aí você me lembrou até de um conceito que muita gente ainda fala assim: "Ah, a psoríase é uma doença emocional". Então, a É. psoríase é uma doença genética, a gente tem um fundo genético, a gente nasce com essa predisposição genética já determinada. Só que como outras doenças autoimunes, a psoríase também tem essa questão do gatilho emocional. Então, Uhum. o emocional, o estresse emocional é um dos gatilhos, você já tem essa genética e o emocional, ele funciona como um exacerbador da doença. Então, ele pode estar relacionado com o surgimento da atividade da doença e com as pioras das crises. Sim, isso é muito importante a gente destacar, né? É. Na verdade, nenhuma dessas doenças emocionais, praticamente nenhuma delas, e de fato são doenças emocionais. Não existe diabetes emocional, não existe psoríase emocional. A questão é que o estresse é uma situação de inflamação crônica. E aí predispõe à formação de todo esse resto, né? Hipertensão emocional, não. É que o estresse ele vai fazer produção dessas citocinas aí também, e a gente vai sempre chegar no mesmo ponto comum de desordem, né? E aí, esse peso do doença emocional é muito ruim para o paciente. Então, às Sim. vezes, ele chega no consultório, ele já passou por algum outro colega dermatologista e que falou para ele que aquilo ali tinha fundo emocional. E aí ele chega se culpando, ele acha que é culpa dele estar com a doença, porque aquilo é emocional, ou porque ele é ansioso, ou porque ele está depressivo, ou porque ele está estressado com o trabalho. Aí ele acha que aquela doença é culpa dele, porque se é emocional, é culpa dele que está se sentindo daquele jeito e por isso que a doença está vindo. E É. isso é muito pior para o paciente, ele se sente muito pior. Então a gente tem que tirar esse conceito, ela não é uma doença emocional. Sim, o estado emocional pode piorar a doença, mas ela tem outro fundo, ela é genética, ela tem, né, um problema autoimune, imunológico, que tem tratamento. Não culpar o emocional, tratar o emocional faz parte para ajudar na recuperação da doença. Mas o paciente se sentir culpado
por ter uma doença que tem caráter emocional é muito ruim. Frequentemente as doenças autoimunes vêm em bando, né. Se Sim. tem uma, você pode ter todas. É, Então, por ser uma condição genética, né, então elas andam muito em conjunto, então é muito importante quando o paciente sabe que tem uma doença autoimune fazer o rastreio das outras condições autoimunes. E falando de psoríase, de novo, né, rastrear todas essas comorbidades que a gente fala que está associadas com o paciente. Muitas vezes asma. o médico mesmo, ele só olha, às vezes, só a pele, ou o próprio paciente só preocupa com a pele. Mas tudo isso que a gente está falando que tem por trás, será que ele, que esse paciente com psoríase, ele já foi olhar o que que tem no coração dele, como é que tá a gordura dele no sangue, como é que tá o estado emocional, como é que tá o fígado. Então, todas essas condições que estão associadas com a psoríase, muitas vezes ele nem olha, ele só está preocupado com as lesões de pele, ou não tá preocupada, isso daqui é só pele, não tem problema nenhum, e quanta coisa tá por trás ali, e que ele não foi buscar ajuda, que ele não foi ver exatamente o que está acontecendo com essa saúde dele. Você falando assim me lembra muito a minha trajetória dentro do meu diagnóstico de psoríase. Foi bem sofrido, porque por muito tempo eu não tratei psoríase. Uhum, Eu passei por vários médicos, vários colegas, as lesões de fato são muito, parecidas com várias outras doenças de pele, né, uhum. e tinha tudo isso envolvido. A época emocional, aí se eu não estava com crise de psoríase, estava com crise de asma, e aí era tudo porque o meu emocional estava abalado, muito difícil. E buscar, não só buscar o tratamento, mas aceitar as formas de tratamento mais específicos, né. Eu acho que você sofreu muito, se abrir seu caso pessoal, eram lesões pequenas, né, mas eram Sim. várias lesõezinhas pequenas, e a gente também tem essa questão com a psoríase. Parece que a psoríase só tem direito a ser tratada quando ela é grave e extensa, né, quando aquelas lesões no todo do corpo e tudo, mas não, gente, hoje em dia a gente tem muito mais esse conceito que, é uma doença inflamatória sistêmica, eu preciso olhar esse paciente de outra forma, e lesões pequenas ou lesões em algumas localizações que possam não estar tão visíveis como o couro cabeludo, podem não só prejudicar a qualidade de vida do paciente, mas necessitar de tratamento por tudo isso que tem por trás da doença. Eu imagino você como médica, depois que recebeu o diagnóstico definitivo, deve ter sentido e vendo as informações sobre a psoríase, né, às vezes você É, comenta comigo: "Ai, não gosto de saber disso, me dá uma pesado. agonia", né, de saber: "Nossa, isso estava acontecendo tudo isso no meu organismo, toda essa inflamação sistêmica durante esses anos, e eu não sabia que tinha essa doença, que era tudo isso que tinha comigo". Isso é muito importante a gente passar para as outras pessoas, né, uma informação que até no consultório, às vezes eu recebo colega de dermatologista que paciente encaminhado de colega para ver essa parte, né, e o paciente fica muito surpreso, porque realmente ninguém pensa que a doença de pele, vai estar relacionado com alguma coisa mais profunda. Primeira coisa, a pele é o nosso maior órgão, né, então, como você disse no começo, ali é a manifestação de algo que não está legal por dentro. É, e muitas vezes eu explico isso no consultório para o paciente. Às vezes um paciente que não quer tratar verdadeiramente, não está tão preocupado, eu falo: "Olha, isso aqui que você está vendo por fora, é só a pontinha do iceberg. Isso tudo está acontecendo no seu corpo, então essa é a importância". Quando a gente vai pedir exame de tudo, ele fala: "Ai, mas para que que a dermatologista quer tudo isso? É, Por que que ela está insistindo de eu ir no cardiologista?", né. Os índices né, que vocês precisam, as metas terapêuticas para um paciente de risco, porque paciente que tem doença inflamatória sistêmica é um paciente de risco para doença cardiovascular, então você precisa de outras metas, né, então ele entender que aquele cuidado que ele vai precisar cardiológico é muito diferente de um outro paciente normal, então eles têm essa dificuldade de entendimento. eu acho que a primeira dificuldade é de aceitar o diagnóstico, Uhum, porque é pesado, né. uhum, Como, por exemplo, o diagnóstico de asma. Tem muito paciente que passa a vida falando que tem bronquite. uhum. Eu descobri que a minha bronquite era asma na faculdade, porque eu descobri que não tem como você ter bronquite até essa idade, né. Mas, são diagnósticos pesados, porque eu acho que no passado era mais difícil o tratamento. Era mais estigmatizado ali, né, porque a placa de psoríase, aquilo ali quando está atacado mesmo é feio, incomoda quem está olhando. E as pessoas ao seu redor se sentem no direito de fazer diagnóstico, de sugerir tratamento, "Ah, é pano branco, é não sei o quê". E aí você vai ficando ali eu senti mesmo isso aí dos outros olharem a minha doença na pandemia. Que acho que foi a minha doença emocional, Uhum. que abriu uma crise que eu nunca tinha tido,
de placas ali bem diferentes e que realmente, parecia que eu estava sendo julgada onde eu ia. É, as É doenças muito de pele têm pesado. esse peso, né, às É, vezes elas não são tão importantes, mas para o paciente aquilo abala tanto o emocional, porque pele aparece. E a grande maioria das doenças de peles não são contagiosas, mas sim. eles têm um medo, eles falam que todas as pessoas parecem que estão olhando para É, aquele local onde ele tem a lesão de pele, ele sente que as pessoas estão afastando com medo dele, né, sendo que a grande maioria não é contagiosa e a grande maioria das doenças contagiosas, de modo geral, na medicina, não aparecem. é Né, verdade. então os pacientes da dermatologia de doença de pele, eles sofrem muito preconceito e sofrem muito com a aparência das lesões, do julgamento, da sociedade de forma geral, e às vezes elas têm que conscientizar as pessoas, pacientes, professores falam, muitas vezes tem que chegar e falar: "Ó, não é contagiosa, minha doença é genética, minha doença é um problema de sistema imunológico, não tem nada a ver e não transmite". Sim. Mas a parte boa, Ivana, é que depois que a gente passa essa fase e aceita o diagnóstico e vai buscar o tratamento, tem controle, né? Não tem cura. Esse é outro peso Uhum. de você pensar que você carrega uma condição que não tem cura, mas que tem controle. E hoje em dia a gente já tem coisa bem mais moderna, bem mais bacana do que só um comprimido que dava tanto corticoide, né? Que É, trazia tanta consequência. o tratamento da psoríase revolucionou muito nos últimos anos, né. Eu sei que a palavra crônico tem um peso, quer dizer que a gente não tem cura ainda, mas tem tratamentos completamente efetivos. Hoje a gente fala de tratamentos com mínimos efeitos colaterais e com alta eficácia. Então a gente tem tratamentos modernos, principalmente os imunobiológicos, né, eles são tratamentos injetáveis que vão atuar exatamente naquele eixo do sistema imunológico que está alterado. Antigamente se usavam imunossupressores para tratar essas doenças, ou seja, eles baixavam um pouquinho da força do sistema imune, para o sistema imune não atacar o organismo, que é o que acontece com as doenças autoimunes. Agora, com os imunobiológicos mais específicos, a gente fala que eles não são imunossupressores, eles são imunomoduladores, porque eles atuam exatamente no que está funcionando errado. Então, o que está funcionando muito, eles diminuem, porque eles vão ficar tudo do jeito que é para estar funcionando. Então, em vez de você estar, eu não estou abaixando a imunidade, eu estou regulando ela para que ela não ataque o meu organismo. Então, a gente consegue alta eficácia nos tratamentos e com mínimos efeitos adversos. E a gente tem essas medicações para o paciente do sistema privado, que tem plano de saúde, mas a gente também tem disponível isso para o paciente do SUS através da farmácia de alto custo. Então, não tratar psoríase hoje em dia não faz o menor sentido. É, tem que buscar, né? Gente, para o paciente, para quem está ouvindo isso aqui, tá vendo? Você tem lá uma lesão de pele, alguma coisa que não cura, que vai e volta. Tem que buscar ajuda, tem que buscar. Porque tem o tratamento. Às vezes você pensa que é porque é um comprimido, porque é não sei o quê. Não, tem coisa hoje que consegue de fato fazer você ter vida normal, como se aquilo não existisse. E muita gente que já foi anteriormente, né, em anos anteriores, um pessoal mais velho, fala: "Ah, eu já fui, já cansei de passar creme, não melhora". Então, ter esse acesso à informação de que hoje em dia a gente tem esses tratamentos disponíveis e é possível sim ter uma vida normal tendo psoríase. Certo. Que bom, graças a Deus, né? E como que é abordado isso no consultório, Ivana? O paciente que ele te procura por conta disso, tem exames que você vai ver para saber como está esse nível de inflamação, esse nível de alteração do colesterol? Como que funciona isso na prática? Sim, acho que todo paciente meu de consultório, de doença autoimune de forma geral, né, tanto a psoríase como outras doenças, eu tenho esse olhar de que eu preciso avaliar esse paciente como uma doença inflamatória crônica. Então, a gente é dermatologista, mas nós somos médicos. Então, a Sim, gente precisa, a gente conhece que é uma doença que está atuando no organismo inteiro, então eu vou precisar de uma avaliação de forma completa. Tá? Então, antes de qualquer tratamento, a gente faz exames de sangue, a gente avalia esse paciente de uma forma completa. Desde esses fatores, medidas de pressão, medidas laboratoriais, avalia o grau de inflamações que a gente consegue ver através de alguns exames, acometimento de outros órgãos e também encaminha para os colegas para fazer esse acompanhamento em conjunto. Então, doenças inflamatórias sistêmicas atuam em vários órgãos, então vários colegas precisam estar atuando aí nesse paciente para deixar ele saudável de forma completa. e se a gente tratar, por exemplo, um paciente que tem um recém-diagnóstico ali, psoríase, está em um grau avançado, que cabe medicamentos, e junto ele está apresentando, por exemplo, hipertensão arterial e alteração do colesterol.
Tratando a doença de pele, tratando a doença sistêmica que está por trás disso, a gente tem melhora nesse quadro também? Os estudos mais atuais mostram que sim, que a gente, através dessas medicações mais modernas e específicas, a gente consegue o controle desse processo inflamatório, diminuição das citocinas inflamatórias, e aí melhorando, assim, esses riscos cardiovasculares aumentados, né. Então a gente sabe, por exemplo, que quanto mais grave a psoríase, maior o risco dessas doenças cardiovasculares. Então quanto pior a doença, mais pulso inflamatório, mais eu tenho risco cardiovascular. Então a partir do momento que as medicações conseguem que as medicações conseguem controlar esse processo inflamatório, mais chance a gente tem de diminuir esses eventos também. Mas vai poder parar de tomar o remédio, doutora? Não, é doença crônica, né, então, doença crônica precisa de tratamento crônico, tá. E a Então é pergunta medicação de contínua. todo brasileiro: pode beber com remédio? Como funciona a relação de a bebida alcoólica e como que ela entra? Ela tem impacto negativo? Ela interfere no tratamento ou eles podem beber em paz? Olha, depende da medicação que está escolhida. Então, a gente tem várias medicações para tratamento de psoríase, desde medicações. Tem algumas medicações orais que sim são hepatotóxicas, a gente pede para não beber bebida alcoólica, e tem outras medicações que o álcool não influencia. Agora, a gente precisa entender, lembra daquelas todas as outras coisas que a psoríase pode causar no organismo? Então, ela é uma doença também muito associada com a doença esteatose hepática, a gordura no Hum. fígado, tá? Então, pacientes de psoríase, eles têm risco aumentado de gordura Ai, no meu Deus, fígado. mais um risco. Isso. Independente do grau de obesidade. É também uma condição de aumento de risco só do fato do paciente ter psoríase. E além disso, eles também têm maior risco de cirrose hepática associada a essa hepatite esteatótica, tá? Então, é realmente aquele paciente que tem que cuidar de forma da saúde de um modo Então, geral. Então, independente de manifestação, esse rastreio tem que ser feito, porque não tem relação com peso, não é por conta disso, é pela própria é doença. lógico que o paciente que for obeso vai ter mais risco ainda, mas da própria doença em si, causa sim aumento de risco de esteatose hepática e de cirrose hepática, independente também de tratamento. A gente sabe que tem uma medicação, né, que a gente usa Uhum. também, pode usar no tratamento da psoríase, que está associada aí com esse dano hepático, mas independente dela, tem essa própria. Os últimos estudos são estudos recentes, mostram também que esse risco está aumentado pro paciente de psoríase, independente de grau de obesidade. Então, mais Nossa, uma coisinha para preocupar aí, mais um né, exame para Ana? fazer. Sim. É, mas esse é outro mito que as pessoas precisam entender, que não é porque a pessoa é magra que ela tem um coração saudável. Não é só da mesma forma que a gente tem pacientes em sobrepeso ou em obesidade que não tem outras comorbidades associadas, que o coração tá jóia ainda, não tem síndrome, não tem diabetes, não tem alteração do colesterol, a gente também tem a pessoa que está no peso ideal, mas tem alguma alteração ali que pode colocar em risco outras coisas, como a parte cardiovascular também. E acho que a grande influência são esse processo inflamatório, não é, Ana? Vocês veem que esses pacientes magros, que não têm essas alterações metabólicas de gordura, de tudo mais, que tem um processo inflamatório crônico aí gerando maior risco, né? Ontem eu atendi um paciente. É um senhorzinho bonitinho, aqueles fofinho assim, sabe? Magrinho, 70 e poucos anos. Ele tem coronariopatia multiarterial grave. Todas. Tem lesão de acima de 70% em todas as coronárias. Ele é diabético, mas o colesterol dele sem, o LDL dele sem estatina é 80. Hum. A diabetes dele é bem difícil de controlar, ele tá com várias medicações e ainda assim não tá. E ele me perguntou, mas doutora, de onde veio isso se eu não tenho? Eu dosei LPAzinho dele, proteinado é 3. Pra gente pensar, alto risco acima de 50. Uhum. Aí eu falei, olha, eu acho que é genética, eu brinco com eles, é uma herança que não é de dinheiro, Uhum. mas infelizmente esses estigmas, assim, esses clichês de, o sobrepeso, o obeso, nem sempre vai ser esse o paciente que vai se apresentar com o evento, né? É. Aí talvez nós também, como dermatologistas, e a gente que trata essas doenças que têm maior risco cardiovascular, ficar de olho também, então, nesses pacientes mais magros, né? Eu acho que seria muito interessante se todos os nossos pacientes que têm doenças inflamatórias crônicas fizessem acompanhamento com o cardiologista, sabe? Pelo menos uma avaliação inicial, né? Uhum. Porque a gente vai ter uma visão ali como médico generalista ali dessa forma geral, né? E vou, lógico, encaminhar os que eu detecto, mas a visão do especialista é muito melhor. Então, se o paciente, nossa, eu
sei que eu tenho uma doença inflamatória crônica, eu já sei que vale a pena eu ter uma visão de um cardiologista para ver como é que tá aí meu risco cardiovascular e as coisas que eu preciso implementar para diminuir o risco de doença grave, né? E é um paciente teimoso, né? Qual não é? Né, Ana? É um paciente que não aceita, que ele vai brigar com várias coisas dentro do consultório ali. E essa de que tem mais essa para se preocupar com o coração, mas eu não estou sentindo nada. O fato de não estar sentindo nada não significa que não esteja acontecendo nada, né? E eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão da medicina preventiva, né? A gente entender que a gente não precisa estar doente para a gente cuidar da saúde. O ideal é que a gente consiga prevenir que a gente fique doente. Então, não precisa esperar acontecer um evento grave para procurar um cardiologista, não precisa, né? Ou outras situações de saúde também, né? Então, se a gente cuidar, se a gente fazer esse tratamento mais preventivo, a gente vai ter uma vida muito mais saudável e longínqua. A gente falou muito sobre psoríase, mas uma outra doença que acaba sendo também subdiagnosticada e que tem muita relação com pele e coração é o lúpus, né? Assim, acho que é uma das doenças mais importantes nesse aspecto, né? A lúpus é uma doença autoimune que gera um processo inflamatório sistêmico grave e rápido, né? Quantas Que às vezes pacientes abre quadro com lesão de pele. bastante, né. E que a gente precisa fazer o diagnóstico, porque é uma doença que pode ser muito grave e muito rápido, né, atinge pacientes jovens. Outro dia também a gente estava com um paciente muito jovem, internada na UTI ali do hospital, abrindo um lúpus agudo, que já abre com lesão renal, com lesão cardíaca, com lesão do sistema nervoso central e lesão de pele, né. Então, às vezes por isso a importância da gente entender o quanto a pele é importante. Você vê um órgão que geralmente, assim, quando a lesão é na pele, o paciente já vê e ele já procura um médico. E as outras doenças de dentro do corpo, às vezes a manifestação é silenciosa, ele só vai descobrir que tem essa condição quando tiver uma repercussão grave. E na pele, qualquer coisinha, o paciente já repara, ele já preocupa, ele já não gosta por conta da questão estética É, e já procura. E às vezes ali é realmente a porta de entrada de um diagnóstico extremamente importante para o paciente de forma geral. o dermatologista tem um papel importante aí nisso, sobre a conscientização, a importância de deixar claro para ele que precisa ver o que está por trás ali, né? Acho que a gente tem uma função social bem importante. Eu acho que tudo reflete muito na pele e a gente tem que ser responsável para conseguir fazer diagnóstico, né? A gente tem que ter um olhar além da estética, a gente tem que ter um olhar muito de saúde como dermatologista, levar a sério o nosso trabalho e dar importância para as lesões mesmo pequenas. Você tem essa história que você conta do seu sofrimento, né, daquelas Ah, lesõezinhas e aquela coisa de não fechar o diagnóstico, né, incomodava, passa uma incomodar. pomada, isso é um erro da gente em relação à lesão de pele, né? Porque tem quem se assuste e logo vai para o dermatologista, mas também tem aquele que fica enrolando, vai no, compra uma pomadinha de corticóide, passa ali, vai resolver por um tempo, e depois, mas todo paciente que vem nessa trajetória, eu faço questão de contar essa parte da minha história aí, porque eu poderia ter visto muita coisa antes, ter resolvido, se eu tivesse me preocupado como uma coisa sistêmica, uma doença sistêmica ali. Acho que você sempre soube da possibilidade de ser psoríase, né, É, mas sabia? as pessoas falavam que não era e eu preferia acreditar que não era porque eu não queria ter o diagnóstico. Essa Aham. negação aí é muito forte. Sim, uhum. Porque se parece que volta. Hoje eu penso isso quando eu vou dizer para um paciente no consultório: ai, a pressão tá alta, você é hipertenso. Ele fala: eu tenho pressão alta. Não, você é hipertenso. Aí eu vejo que às vezes em alguns pacientes muda assim: nossa, mas eu sou hipertenso? Para alguns faz muita diferença, mas eu não sou diabético, eu sou pré-diabético. Uhum. Sou pré-diabetes há 10 anos, é diabetes. Sim. Uhum. Mas para ele ainda faz diferença justamente por conta dos Do peso diagnósticos do aí, do peso. diagnóstico, né, do peso. Eu sempre falo também, às vezes, no consultório, tem muita essa negação, né. Vitiligo é uma doença que tem muita negação, por exemplo, na dermatologia. Às vezes, o paciente ele vai num outro colega, e aí o colega não fala a palavra, ele passa o tratamento. Aí, às vezes, ele vem, quer uma segunda opinião, e eu não nego o diagnóstico. Eu acho que a gente tem, é um direito do paciente saber o que ele tem. E muitas vezes, quando eu falo a palavra é vitiligo, a pessoa começa a chorar. Por conta do peso da doença, de um diagnóstico que ele recebeu. E aí eu falo, explico, eu falo: "Olha, você saber o que você tem é muito importante, é um ganho para você.
Porque sabendo o que você tem, você vai se cuidar muito melhor, você vai buscar informação, você vai buscar tratamento. É muito melhor do que não saber o que não tem. Então, realmente, acho que é natural do ser humano fugir um pouquinho do diagnóstico, mas a partir do momento que ele entende que vai ser muito melhor para ele você pegar e fazer daquilo dele, que aí ele vai se sentir responsável. Não, eu sei o que eu tenho, eu vou procurar coisas para que eu fique melhor. Então, é um direito do paciente, faz muito bem para ele saber exatamente o que ele tem. Mas todo paciente tem um pouquinho de negação da realidade, Sim. com medo do que ele vai ter que enfrentar. E a gente vê isso quando tá do outro lado, né. Aí é muito fácil daqui, poxa, Como mas é médico. muito mais fácil você aceitar o seu diagnóstico e Uhum, tratar. Mas aí quando o diagnóstico é seu, aí você pensou de alguém da sua família, de alguém próximo, né. uhum. São diagnósticos pesados, assim, e a gente faz questão de deixar claro que é para o resto da vida. Então é pior que casamento, porque casamento tem divórcio. E É. agora aqui não Não tem tem como. como. Uhum. E aí vai da gente, assim. Você falou de um caso no Jurumê, eu lembrei do hospital, eu lembro de quando a gente estava lá que aparecia bastante gestante abrindo o quadro dessas doenças também, né. Como que funciona isso? A doença autoimune e a gestação, o que que acontece que é diferente ali nessa fase da vida? É, a gestação é um mundo novo ali no corpo da mulher, né, Ana? Responsabilidade toda. Né, então a gente tem algumas transformações, inclusive por do sistema imunológico, né, por conta daí do feto, de um outro ser ali dentro de você, outro tecido, do DNA, e aí muitas vezes a gente fala que a gestante é imunossuprimida, ela pega algumas doenças mais fáceis, ela tem mais gravidade de doença infecciosa, tem mais risco de complicação, então, o eixo imunológico ele fica mais enfraquecido. Então, a grande maioria das doenças autoimunes, elas melhoram durante a gestação, tá? Então, grande parte dos pacientes, a gente sabe que a gente não pode usar qualquer tipo de medicação na gestante. Então, quando eles ficam preocupadas, e agora o tratamento da minha doença? Fala, a grande maioria dos casos melhora durante a gestação, mas a gente tem as exceções. Então, a gente tem quadros que abrem durante a gestação e a gente tem quadros autoimunes que pioram durante a gestação. A medicina não é 100% exata, a gente sempre É, vai ter as exceções. sim. Às vezes, na parte cardiológica, a gestação, às vezes, é um momento de descompensação, uma Uhum, valvopatia importante, uma estenose mitral, descobre ali, às vezes, né. uhum, sim. Mas sempre a gente volta nessa questão da importância de enxergar o paciente como um todo, né, e procurar não só ali na sua especialidade, mas focar em outras coisas também. Então esse paciente, se ele ficar resistente para ir para o cardiologista, o dermatologista vai fazer esse acompanhamento. Sim, faz parte do acompanhamento da psoríase o dermatologista olhar esse paciente de forma completa. Então, a gente vai perguntar sobre hábitos de vida, tabagismo, faz atividade física, vai pedir exames gerais, vai fazer uma investigação das outras áreas que a psoríase pode acometer, então vai investigar se ele tem dor articular, da artrite psoriásica, vai às vezes pedir um ultrassom de abdômen para ver como é que está esse fígado, vai fazer perguntas, questionários sobre saúde mental, porque a psoríase também está relacionada a maior risco de ansiedade e depressão. Então, faz parte do médico que cuida dessa doença dar uma olhada de uma forma geral e acompanhar esse paciente de forma geral. E aí, conforme ele foi identificando, não, esse paciente está tendo acometimento disso, daquilo, ele vai encaminhando para o especialista que precisa fazer o acompanhamento em conjunto. Então, o dermatologista ele faz esse acompanhamento de uma forma completa. Tem doença de pele, dermatite atópica, por exemplo, nem sei se isso é uma doença ou se é um sintoma, É uma mas, né, doença. que às vezes na fase adulta melhora. A criança tinha, Uhum. você vê muita criança no consultório, né. Sim. Uhum. Por quê? O que que acontece? Então, a dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica, tá? Muito parecida com a psoríase, só que na psoríase a gente tem uma ativação de uma via imunológica, que é a via TH17, e na dermatite atópica da via TH2. Então, as citocinas inflamatórias que estão exacerbadas são diferentes, mas é um processo inflamatório crônico. Então, a gente também tem aumento de risco de doença cardiovascular na dermatite atópica, tá? Só que ela é uma doença que tem essa característica, né? É uma característica da doença. Ela tem esse Ah, período de maior atividade na maioria das pacientes durante a infância,
Tá? E na grande maioria, esse organismo vai tendo essa desativação da via lá por volta da adolescência e no adulto essa doença fica muito mais controlada. É a maioria dos casos, mas a gente tem atópicos graves que continuam doentes, inclusive na fase adulta, e a gente tem dermatite atópica grave abrindo a gravidade na fase adulta e até na fase idosa. Então, né, então é uma doença inflamatória crônica que costuma ser pior na infância, mas que a gente tem também as suas exceções. Se ela persistiu e tá ali, o paciente está na idade na fase adulta e ainda tem a doença, eu já considero que é uma doença mais grave. Então, a avaliação do índice de gravidade depende não do tempo Não de é por evolução conta da disso. doença, Não, não. foi só Aham. azar mesmo. É, sim, aham. A forma de evolução da doença dele foi mais prolongada. Mas a gente também tem adultos com dermatite atópica que não tinham sintomas na infância, ou pelo menos não lembram de ter tido sintomas na infância. Isso pode acontecer também. E a dermatite atópica, ela faz grupo das atopias, né? Uhum, Igual a asma, a rinite, né? A gente tem a famosa marcha atópica, né? Ele começa com sintomas de dermatite, aí ele vai evoluindo para rinite e asma. uhum. Então, a gente tem essa evolução também. Então, às vezes, ele tinha dermatite na infância e na fase adulta ele tem a asma. E é a mesma via TH2 de ativação. Eu percebi que tratando a psoríase, minha asma ficou muito melhor conversada. Você vê? E não é a mesma via, mas talvez só de você controlar esse Desinflamar. processo inflamatório crônico, isso você conseguiu controlar as duas doenças. E o Legal. paciente que não tem crise há muito tempo, as lesões desapareceram, a gente, às vezes tem alguns que conseguem se manter dessa forma sem medicamento nenhum. Mas não quer dizer que ele está livre, né? É, não A quer dizer que qualquer ele está. momento ele pode ter alguma situação. Isso não quer dizer que ele está curado, né? Então ele está sem crise, mas como isso são condições genéticas, você vai sempre ter a predisposição. E aí, dependendo dos gatilhos da vida, que não são somente emocional, mas as infecções, uso de medicamentos, enfim, tem várias coisas que podem funcionar como gatilho nas doenças autoimunes, ele pode ter novas exacerbações no futuro. Muito diagnóstico no pós-Covid? Muito. Aham. Então, como eu falei, as infecções são gatilhos conhecidos. E quando a infecção gera um processo inflamatório mais exacerbado, mais risco a gente tem aí de ativação de eixos Agora a gente está na imunológicos. onda pós-chikungunya, né? Também Eu tendo. recebi miocardite. Sim, a gente está recebendo muita coisa interessante no pós-chikungunya de pele, coisas Hum, novas que a gente está até publicando, fazendo pesquisa, muita manifestação cutânea bem diferente. E aí, chikungunya, a gente não tem muita literatura mundial, né? Então, quando a gente vai buscar, a gente está achando alguns relatos da Índia só e muito pouca publicação. Então, acho que vai vir muita coisa a gente precisa saber e conhecer da chikungunya. Covid, a gente teve muita coisa a nível mundial para receber de informação científica para o médico, mas chikungunya, eu acho que vai vir muita coisa da literatura aqui do Brasil. E aqui do Mato Grosso nós estamos agora produzindo muito conhecimento, porque que infelizmente a gente legal. está. Isso é importante também para a gente falar, né? Não quer dizer que a chikungunya causou o problema da pele. Não. Às vezes é o gatilho. Infecção viral, a gente sabe que é um ótimo gatilho para desencadear doença autoimune que estava latente ali, né? Sim, ou que estava latente, ou que ele já tinha e deu e exacerbou. Porque às vezes a pessoa não valoriza os sinais que estão ali, não liga uma coisa a outra e depois vai ver. Isso acontece muito com o tratamento de hipertensão. Aquele paciente que vem em 130 por 90, 140 por 90 de muito tempo, ele acha que ele não sente nada. Mas depois que você começa o tratamento, ele percebe que parte da ansiedade, cansaço, aquela indisposição vinha tudo por conta da alteração de pressão. Acredito que seja dessa forma também com o tratamento de doença de pele. Sim, às vezes ele nem sabia que o que ele tinha era uma doença, né? Por exemplo, da psoríase, muitas vezes ele acha que era uma caspa de couro cabeludo, era uma caspa mais resistente, que não melhorava com shampoo comum, e na verdade era uma psoríase. Aí quando ele tem um gatilho e exacerba o quadro, ele faz manifestações em outros locais do corpo, que ele descobre que ele tem psoríase. E a gente vai perguntar, você não tinha descamação no couro cabeludo? Ele, tinha, mas eu achava que era uma caspa. Usou o shampoo de cetoconazol aí que alguém mandou tomar, mandou passar e... E estava parcialmente controlado. Então, o tratamento realmente vai ser para o resto da vida. A pessoa que está usando, por exemplo, que fez o diagnóstico e conseguiu, começou a usar o imunobiológico. Não tem critério para interromper esse tratamento. No momento ainda não, Ana. Por enquanto, os estudos de segurança e eficácia, eles mantêm que o tratamento tem que ser crônico. Estão vindo novos estudos mostrando que
provavelmente, se a gente fizer um tratamento específico, por exemplo, como esses imunobiológicos mais modernos, de forma muito precoce, ou seja, um paciente que abriu um quadro da doença muito recente, menos de um ano, pode ser que a gente consiga mudar o desenvolvimento dessa doença. Então, pode ser que esse paciente consiga um dia ficar sem a medicação, mas esses estudos ainda estão saindo. Então, a gente, por enquanto, é ainda tratamento contínuo crônico. E é difícil conseguir esse tratamento no SUS, Ivana? Não, não é difícil. A gente tem critérios, é claro, então a gente precisa desses critérios, mas eles são muito bem definidos, tá? O que você precisa é conseguir realmente chegar até a assistência de um dermatologista, que às vezes esse caminho até o especialista que acaba sendo muito difícil. Mas chegando num especialista, você vai ter os acessos da farmácia de alto custo, fazer o seu processo e ter acesso É sim ao possível o tratamento. paciente que passou com o dermatologista em um consultório particular ser feito esse processo e ele dar entrada no SUS, ou ele precisa conseguir passar uma consulta com o dermatologista do SUS para fazer esse processo? Não, ele pode fazer sim, o paciente que não tem plano de saúde, então ele tem os critérios para receber a medicação e ele não tem acesso a esse tratamento de forma privada, ele pode ter acesso, o SUS é universal, né? Então a farmácia de alto custo é universal, ele pode procurar sim um outro dermatologista de forma particular para preencher esses papéis, esses requisitos para conseguir acesso ao tratamento através da farmácia de alto custo. Essa é uma informação que eu percebo que as pessoas também não têm. Eu vi você postando outro dia sobre. Outro dia não, que já tem alguns meses, quando liberou no SUS o imunobiológico para dermatite atópica, né? Eu vi que você ficou bem feliz, bem animada com a. E tem gente que convive com a doença ali e aceita. Da mesma forma que tem quem não aceita, que Uhum. nega o diagnóstico, tem aqueles que pensam que não tem o que ser feito. E é importante conscientizar de que sempre tem ali um tratamento para melhorar a qualidade de vida, né? E o que muitas vezes, né, no ano passado não tinha nada, de repente no outro ano já mudou. E às vezes tem algumas doenças, eu de novo no vitiligo, né, que eles falam para o paciente, chega, não tem nada novo e tudo, e eu falo, mas já estão estudando isso e isso, pode ser que daqui 2, 3 anos a gente já tem, a medicina evolui muito rápido. E hoje em dia o acesso a essas medicações chega de forma muito rápida no nosso país. Então a gente teve um avanço muito grande nessas doenças autoimunes, muito rápido, as medicações chegando, o acesso chegando, isso vem transformando o tratamento das doenças da dermatologia. Bacana. Ivana, nem vi o tempo passar. É um assunto que eu acho tão legal e é muito importante a conscientização sobre a. Eu senti na pele, literalmente, não é um trocadilho, né? E é muito importante passar essas informações. Eu vejo que você sempre se preocupa muito em falar sobre isso, em conscientizar, né? É um assunto que eu adoro, que eu gosto, que me dá paixão. Acho que todo mundo se encontra numa área ali da É, medicina, né? E eu acho que eu consegui encontrar uma coisa que eu consegui fazer a diferença na vida dos pacientes. Então, essa área autoimune é uma coisa que me dá prazer, me deixa realizada. Mas ainda de saber, assim, que a gente tem hoje em dia a oportunidade de conseguir tratar e de mudar a vida desses pacientes que têm essas condições e que antigamente ficavam muito assim, não tem nada para ser feito por mim. é. A Ivana é dermatologista, a formação dela foi de clínica médica, mas ela atende muita criança também nessa questão de doenças de pele e tratamento dessas doenças que a gente está falando aqui. Eu te agradeço mais uma vez por ter tirado um tempinho para vir conversar aqui sobre isso. E espero que venha mais vezes. Vamos programar outras conversas sobre doença de pele e coração, porque tem muita coisa para ser explorada ainda. Hoje a gente tentou deixar claro que é importante preocupar uma coisa com a outra. E fala, então, para as pessoas, para quem quiser te seguir nas redes sociais, qual a tua página, onde te encontrar para consultas. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para essa pessoa que está passando ao acaso na internet e viu lá alguma coisa, doença de pele e coração. O que você dá de conselho para esse paciente? Bom, obrigada, Ana, pelo convite. Fiquei muito feliz de te ver novamente também, né? A Só gente assim, convivia né? muito durante a nossa formação, e aí a vida, né, adulta, corrida, a gente não tem mais tanto contato. Minhas redes sociais é Instagram, DRA Ivana Garcia, né? Eu atendo, então, no consultório particular, tenho contato ali no Instagram, o telefone da clínica. Faço também atendimento no SUS, né? Através eu sou professora do Hospital Universitário Júlio Miller, né? Então, dou aula para residência de dermatologia e da pediatria também, por isso atendo muita criança. A gente faz ambulatório de dermatopediatria também.
E lá, lógico, tem que ser acesso através de regulação, né? Não é aparecer lá para conseguir a consulta. Infelizmente, é. Sim, mas tem todo o processo de regulação para conseguir acesso ao especialista aí através do SUS. E o meu recado é que as pessoas consigam abrir o olhar com relação às doenças dermatológicas, né? Então, entender que muitas vezes aquilo que está manifestando na pele pode ser uma pontinha de um iceberg, que eles precisam dar importância a isso. E que muitas das vezes aquilo que mexe com ele, sabe aquela pessoa que sente de que parece que tem alguma coisa errada comigo, alguma coisa está acontecendo, eu tenho aquilo ali na minha pele, ninguém dá muita importância, não trata direito, busque ajuda. Né? Às vezes, busca mais, procura mais. Se você não está satisfeito com o seu tratamento, se você alguma vez chegou em algum local e que as portas foram fechadas, ou que a informação não foi te dada, achou que você, né, não tem o direito a esse tratamento, que você busque. Né, que você vai conseguir encontrar. Hoje em dia a gente tem muita coisa legal, precisa buscar, as pessoas têm direito a essa saúde, hoje em dia a gente tem acesso a isso. Esse feeling, isso é de paciente médico. A gente sabe quando tem algo errado. Às vezes a negação é nossa mesmo, porque está com medo do que vai descobrir. Mas vale a pena buscar, ver, entender o que está acontecendo, porque seja o que for, vai ter um tratamento proposto e vai melhorar a qualidade de vida. É isso, muito Sim. importante. Bom, então é isso. Muito obrigada por você que parou para assistir esse podcast. Espero que a gente tenha contribuído para levantar aí uma pulguinha atrás da orelha sobre essas situações. Doença de pele é muito importante o tratamento e se preocupar que por trás daquilo ali pode ter mais alguma coisa, inclusive alteração na parte cardiológica. Boa noite e até o próximo.